Capítulo 12. Da averbação. Artigo 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição, acompanhada de certidão ou documento legal autêntico. Parágrafo único. Nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação apresentada para fins de averbação, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao representante do Ministério Público para a manifestação com a indicação por escrito dos motivos da suspeita. Artigo 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver espaço no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas que facilitem a busca. Artigo 99. A averbação será feita mediante a indicação minuciosa da sentença ou ato que a determinar. Artigo 20. No livro de casamento será feita a averbação da sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como do desquite, declarando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. Parágrafo 1º. Antes de averbadas as sentenças, não produzirão efeito contra terceiros. Parágrafo 2º. As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito. Parágrafo 3º. A averbação a que se refere o parágrafo anterior será feita à vista da carta de sentença subscrita pelo presidente ou outro juiz do tribunal que julgar a ação em grau de recurso, da qual constem os requisitos mencionados neste artigo, e ainda certidão do trânsito em julgado do acórdão. Parágrafo 4º. O oficial do registro comunicará, dentro de 48 horas, o lançamento da averbação respectiva ao juiz que houver subscrito a carta de sentença, mediante ofício sob registro postal. Parágrafo 5º. Ao oficial que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos parágrafos anteriores, será imposta a multa de 5 salários mínimos da região e a suspensão do cargo até 6 meses. Em caso de reincidência, ser-lhe-á aplicada em dobro a pena pecuniária, ficando sujeito à perda do cargo. Artigo 101. Será também averbado, com as mesmas indicações e efeitos, o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. Artigo 102. No livro de nascimento serão averbados: 1. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento. 2. As sentenças que declararem legítima a filiação. 3. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. 4. O reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos ilegítimos. 5. A perda de nacionalidade brasileira, quando comunicada pelo Ministério da Justiça. 6. A perda e a suspensão do pátrio poder. Artigo 103. Será feita ainda de ofício, diretamente, quando no mesmo cartório ou por comunicação do oficial que registrar o casamento, a averbação da legitimação dos filhos por subsequente matrimônio dos pais, quando tal circunstância constar do assento de casamento. Artigo 104. No livro de emancipações, interdições e ausências será feita a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores de interditos ou ausentes, das alterações dos limites de curatela, da cessação ou mudança de internação, bem como da cessação da ausência, pelo aparecimento do ausente,
de acordo com o disposto nos artigos anteriores. Parágrafo único. Averbar-se-á também, no assento de ausência, a sentença de abertura de sucessão provisória, após o trânsito em julgado, com referência especial ao testamento do ausente, se houver, e indicação de seus herdeiros habilitados. Artigo 105. Para a averbação de escritura de adoção de pessoa cujo registro de nascimento haja sido fora do país, será transladado, sem ônus para os interessados, no livro A do cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária da comarca em que for domiciliado o adotante, aquele registro legalmente traduzido, se for o caso, para que se faça à margem dele a competente averbação. Capítulo 13. Das anotações. Artigo 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 5 dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará comunicação com resumo do assento ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita no artigo 98. Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou sob o ato comunicado o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber. Artigo 107. O óbito deverá ser anotado com as remissões recíprocas nos assentos de casamento e nascimento, e o casamento no deste. Parágrafo 1º. A emancipação, a interdição e a ausência serão anotadas pela mesma forma nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome da mulher em virtude de casamento, ou sua dissolução, anulação ou desquite. Parágrafo 2º. A dissolução e a anulação do casamento e o restabelecimento da sociedade conjugal serão também anotadas nos assentos de nascimento dos cônjuges. Artigo 108. Os oficiais, além das penas disciplinares em que incorrerem, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão ou atraso na remessa de comunicações e outros cartórios.